SUI de uma hora para outra deu uma pancada de alta. A SUI no gráfico semanal ela é uma das criptos mais fortes que tem. Galera, 3 criptos que são muito fortes, mais até do que o BTC, que as criptomoedas responderam de uma forma muito saudável à correção importante que foi observada no mercado americano. Enquanto o mercado americano produziu um fortíssimo movimento de recuo, as criptomoedas fizeram recuo, sem dúvida alguma, mas não um recuo tão intenso e tão poderoso quanto aquele observado no universo de renda variável americana, nas ações americanas. Então, a gente pode ver aqui, no caso da Ripple, como ela toca uma região de suporte, faz realmente a produção de um fundo, esse 1, 2, 3 que está desenhado aqui, acionando um cenário de alta, e agora a Ripple tem caminho relativamente livre até 2,37 e posteriormente talvez até mesmo 2,88, o que daria somente aqui uns 11% e se chegar no topo anterior, 33% a partir do ponto atual. A gente produziu então um cenário de reversão do movimento de queda que estava acontecendo nos últimos dias para um retorno até o topo deste retângulo, que é onde o Ripple vem trabalhando neste momento. BTC contra dólar, pessoal, também faz um movimento de reversão de tendência. Então vamos pegar primeiro o gráfico semanal de BTC, a gente vê o BTC extremamente sobrevendido, como ele encontra-se aqui no semanal. Eu já comentei com vocês que para mim é um ponto, uma oportunidade, talvez a melhor oportunidade nos próximos 2 ou 3 anos para a tomada de posição em BTC, ela encontra-se agora, neste momento. Estamos em cima de uma zona de topo anterior rompido. Então isso é um pullback do movimento anterior. Se a gente considerar isso aqui como um canal de alta, nós poderíamos dizer que o movimento agora esperado para o BTC era nós não apenas ultrapassarmos o topo anterior, como eventualmente talvez até vir para a região da linha de retorno do canal que está sendo desenhado aqui em cima. Então o BTC rompe agora uma região, formando um duplo fundo dentro do gráfico semanal, e quando a gente bota o diário, a gente tem um cenário que nos deixa um pouco mais, digamos assim, otimistas, que é o fato de nós termos rompido este topo aqui. Este topo aqui era o último topo validado, pois foi o topo anterior à perda do fundo prévio, e este topo aqui, ao ser rompido por esse movimento, estabelece uma estrutura de alta no gráfico diário. Então o BTC nesse momento trabalha numa tendência de alta no gráfico diário, por impressionante que pareça, por já ter rompido o topo anterior validado. No 240 minutos, pimba, olha que bonito. No 240 minutos, a gente consegue romper acima da média móvel de 80 e isso, para mim, imediatamente já desenha uma tendência de alta. Todo e qualquer recuo ao longo dessa semana que acontecer, se aproximar de uma média móvel de 80, especialmente se fizer com que o estocástico lento chegue aqui embaixo, no 240 minutos, será uma excelente oportunidade para que eu procure por movimentos de fundo estabelecidos dentro do BTC. Bem verdade que nós temos, sem dúvida alguma, uma resistência bem chata, que deve incomodar um pouco o andamento do BTC nos próximos dias, na região de $87.200, mas da forma como o BTC respondeu positivamente a todo o cenário de tensão que foi observado semana passada, e esperando que essa tensão diminua na semana que vem, eu vejo com os olhos muito positivos o movimento atual que as criptos estão produzindo, especialmente Bitcoin e as principais criptos. O Ethereum, por sua vez, ele não está tão forte, a gente sabe que o Ethereum já vem bem mais fraco do que o BTC há um bom tempo. Ele ainda não conseguiu cortar acima da sua média móvel de 80, vejam que ela segue travando a movimentação dos preços aqui, e aqui vai incomodar um pouco o Ethereum na região de 1.681, mas se a gente consegue romper essa região, nós teríamos um caminho relativamente livre até $1.915, zona da próxima resistência. No gráfico semanal, para mim, fica muito bonito esse candle. Olha aqui esse gráfico semanal. Realmente é um candle que indica uma possibilidade, veja bem como eu estou mencionando, uma possibilidade de retomarmos pelo menos a região desse fundo perdido que encontra-se na área de 2.200. E de fato, se tudo correr super bem, Ethereum voltaria para 3.940 e aí nós estamos falando de uma movimentação de quase 140% a partir do ponto em que encontra-se agora. Olhando o gráfico do Ethereum semanal, minha ideia é deixar passar domingo, deixar passar amanhã, e ao romper esta máxima, na semana que vem, eu sou comprador, meu stop fica abaixo dessa mínima, meu alvo lá em cima, e esse é um plano operacional para mim, para Ethereum.
Render. Algumas pessoas entraram em contato comigo porque botaram posições fortes em Render nesse momento e estão bastante preocupadas. Render aparentemente constrói um duplo fundo e esse duplo fundo é uma notícia boa para o sujeito que está comprado em Render nesse momento. Porque aqui formou-se uma região em que os compradores defendem em $2,50 e nós estamos agora prestes a romper a região de resistência e se nós fizermos isso, mudamos para uma estrutura de alta com um bom potencial sim de retomarmos até mesmo a área de $10,26, porque eu entenderia tudo isso como um retângulo. Dentro do gráfico diário, a gente tem ainda uma forte resistência que deve incomodar nos próximos dias, na área de $4,15, $4,20, que é a média móvel de 80 e ao mesmo tempo o topo anterior e fundo anterior perdido. Então essa região de 4,20 é uma zona pedreira para passar a renda. Passando essa área, o mercado ficaria livre até vir para a próxima região pedreira, que seria 6,88, 6,90. Quando a gente olha a Jasmine deu uma pancada e eu voltei a comprar Jasmine. E agora estou comprado novamente em Jasmine. No meu entendimento, Jasmine tem um grande potencial de voltar para 0,47, o que seria quase 200% acima do ponto em que encontra-se agora. Então, eu considerei, para a minha posição, como uma posição que me interessava ter em carteira. Eu tinha estopado, voltei. Eu voltei. Fazer o quê, né? Não é, obviamente, aquilo que a gente gosta. A gente não gosta nem sequer de ser estopado. Mas numa situação como essa, acionei meu stop, esperei o contato, como se diz, e logo depois de esperar o contato, imediatamente localizei aqui uma reversão do mercado. Essa reversão do mercado me interessou e eu tomei a posição. Tá? Então voltei. Estou com o meu stop abaixo de 0,00833. Esse é meu ponto de stop nesse momento. E meu alvo é pelo menos retestar no 0,046 neste instante em que nós estamos falando de Jasmine agora. Obviamente que Jasmine não é a única que está fazendo um movimento bonito, ela é uma das mais fortes nos últimos dias, diga-se de passagem. Inclusive no gráfico de 140 minutos, ela entrou dentro de uma... Sim, ela entrou dentro de um bull run, e esse bull run está andando forte, inclusive, como a gente está vendo. A média móvel vem se afastando da média móvel de 80, né? Então isso indicando um bull run acontecendo nesse momento. Inclusive, quem opera no gráfico de 240 minutos olharia isso aqui, cogitando uma entrada nessa ruptura, stop nessa mínima, para fazer mais uma perna de alta dentro da Jasmine. Eu, na verdade, estou esperando que ela recue um pouco para poder comprar mais, que vai ser o meu ponto ideal. Mas não sei se ela vai recuar tão cedo, ela está seguindo muito forte de fato, fazendo um movimento muito, muito poderoso, com forte volume, permitindo dessa forma uma movimentação mais ampla. Um outro ativo que gerou uma entrada agora há pouco, a gente está vendo, foi a Pendle. Pendle e a Sui também. Sui deu um belo movimento. Sui de uma hora para outra deu uma pancada de alta. A Sui no gráfico semanal, ela é uma das criptos mais fortes que tem. Galera, 3 criptos que são muito fortes, mais até do que o BTC. Sui, Mantra e Pendle. Essas 3 estão muito fortes e essas 3 estão puxando importantemente agora. Para mim, a Sui tem um belíssimo potencial de voltar para o seu topo anterior, 129%. Esse gráfico semanal está muito bonito, estocástico lento bastante sobrevendido. No gráfico diário, a gente reverte para uma tendência de alta agora, rompemos essa região. Próxima resistência está bem afastada, a próxima resistência encontra-se aqui, na região de 2,76. E, portanto, para mim, tem um belo caminho pela frente em Sui neste momento. Tá? Então, fez um belo movimento a Sui, sim. No 240 minutos, consegue cortar acima da média móvel de 80, e isso me deixa tão feliz quando acontece. Corta acima da média móvel de 80, qualquer recuo para a média móvel será suporte e eu vou poder pensar em comprar mais quando tocar essa região para buscar aquele alvo lá em cima. Pendle, pessoal. Pendle está muito forte também. Pendle rompe esta região de retângulo em topo. Pendle está dentro de um retângulo semanal. A minha leitura de Pendle é suporte nessa área, resistência nessa área. E agora a gente tem caminho livre até 7,31. Então a gente volta para momentos auspiciosos dentro do universo de cripto. Estamos voltando para isso. A gente não reverteu ainda para uma tendência de alta no semanal. Essa tendência só vai ser revertida quando a gente romper 3,53.
Mas no diário a gente já mudou sim para a resistência, para a estrutura de alta, porque a gente rompeu esse último topo validado. Então no diário estamos em tendência de alta e no diário temos uma breve resistência em 3,65 e depois disso, cara, é caminho livre até a próxima resistência em 4,82, o que daria uma puxada de mais ou menos os 33% a partir do ponto que a gente encontra-se agora. No 240 minutos estamos rompendo essa região. Eu não sou muito fã de comprar rompimentos, eu esperaria um pullback para comprar. Ou se eu comprar aqui, colocaria o stop aqui embaixo, um stop bem longo, porque eu não quero ser violinado por nada aqui dentro da Pendle. Mesmo a FET, que estava bem desabada e bem esquecida, mesmo a FET conseguiu reverter sua tendência de baixa do 240 minutos, reverte sua tendência de baixa do gráfico diário, e no semanal não reverteu ainda, está bem longe disso, na verdade. É um repique acontecendo dentro da FET, e no meu entendimento, perto aqui de 0,84, se eu tivesse comprado, eu estaria saindo de qualquer posição em FET, porque não vejo ainda uma tendência de alta estabelecida dentro da FET, apesar desse estocástico lento sobrevendido que a gente encontra neste momento nela. Injective é uma outra cripto que eu ainda tenho algumas posições. A Injective encontra-se também formando na zona de suporte dado por uma order block num gráfico semanal, com estocástico lento sobrevendido como encontra-se, está formando um candle de reversão que teria a possibilidade de nós voltarmos então para o topo anterior, que seria 264% para cima. Dentro do gráfico diário, a gente corta essa região de topo anterior rompido e, portanto, reverte para uma estrutura de alta no diário. E no 240 minutos, a gente corta acima da média móvel de 80 e agora estamos livres, leves e soltos para acelerar assim que nós rompermos estas últimas 4 horas para cima. Então as notícias são boas. A NIR mesmo também foi um outro ativo que estava ficando cada dia mais feio, até que finalmente ela reverte, faz um sinal de rejeição da perda do fundo anterior, entra no diário, reverte e no 240 minutos agora opera já numa estrutura de alta 240 minutos, próxima resistência em 2,38, suporte atual nesse momento em 1,92 e depois disso tudo resistência final lá em 3,04. Ainda temos a média móvel incomodando aqui na NIR em 2,27, ela está incomodando bastante. A Link, que também está bem mais forte do que a NIR, vou colocar aqui Link USD. Semana que vem eu vou estar viajando, não vou estar por aqui, então faço o vídeo um pouco mais cedo, na verdade viajar amanhã. Então eu quis fazer o vídeo hoje no sábado. Link está forte, galera, também, finalmente demonstrando algum sinal de compra nessa região, que também é uma order block do semanal. A gente reverte para uma tendência de alta quando a gente rompe esse topo aqui, estamos rompendo agora, e virando para uma estrutura de alta no gráfico diário e no 240 minutos já é uma estrutura de alta, porque a gente rompeu esse topo anterior, que era o topo validado como topo decisivo para a tendência. E a gente agora então opera nessa movimentação, empurrando o objetivo agora da Link é buscar a próxima zona de resistência, que está em 14,28, próxima área de resistência em Link contra dólar. Eu vou deixar aqui um link na descrição para você se cadastrar para a turma do Crypto Blinders, o meu curso onde eu ensino a investir com segurança e aplicar diversas das minhas estratégias altamente e extremamente lucrativas. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro, se você não tem conhecimento sobre criptomoedas, você precisa ter para ficar milionário. E não esquece de curtir, compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama.